Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras, eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você que nos acompanha via WhatsApp, via YouTube, também via Facebook. Hoje, especial, domingo, a gente entra aqui pelo YouTube ao vivo, então pede que você deixe seu like, seu comentário e nos ajude a continuar produzindo. Lembrando a todos que nosso canal, ele não fala em nome de nenhum grupo específico da Igreja Católica ou de qualquer outra instituição. Nós temos por missão aqui em nosso canal levarmos a reflexão da fé e da vida, ou da vida e da fé. Lembrando sempre a todos e a todas que a sua participação é muito importante para todos nós. Nós ficamos agradecidos pela sua disponibilidade de nos ouvir todos os dias e também para aqueles que estão chegando pela primeira vez em nosso canal. Então já peço a você que deixe o seu like e, se possível, compartilhe esse vídeo. Nós não estamos aqui dizendo para você, olha, estamos aqui dizendo para vocês que nosso único ponto de vista é o ponto de vista único de qualquer tema que possamos comentar. Lembrando a todos que durante essa semana nós tivemos aí o comentário sobre a lei do estuprador ou a defesa do estupro, de acordo com alguma interpretação, quando nós discutíamos sobre a questão da possibilidade de fazer aborto até certo período. Nós nos posicionamos aqui nesse canal e também lá no Facebook e também no Instagram e no WhatsApp, que nós somos contra, sim, o aborto, mas também somos contra essa lei do estuprador. Alguém vai dizer para mim, dizendo, que você está querendo relativizar? Não é relativização. Nós apenas estamos dizendo que não podemos usar esse momento político e também não podemos querer e não devemos punir as mulheres pelos erros dos homens. A gente aqui questiona que a lei que eles estão querendo votar, baseado na palavra de Deus, sobretudo o pastor que propõe a lei Sóstenes Cavalcante, ele usa a palavra de Deus. Se você quiser fundamentar o aborto pela Bíblia, você vai encontrar fundamento. Eu não vou entrar aqui nos versículos que certo pastor, bispo, cita na sua igreja para justificar o aborto. Não vou recorrer a isso, até porque eu acho que é torcer a palavra de Deus. E Jesus fala claramente que eu vim para que tenham vida e vida plenamente. E quando eu falo vida plenamente, também é para uma criança inocente que não pediu para ser, vamos dizer assim, fecundada no ventre de uma mulher. Mas eu não posso impor a minha religião, impor a minha fé e a minha forma de ler o mundo e de ler a sociedade para aqueles que não estão envolvidos na mesma fé. A minha religião, a nossa religião, ela vale para nós que frequentamos a igreja. Mas parece que alguns deputados e alguns políticos em si fazem e querem fazer isso uma interpretação radical, dizendo, olha, o evangelho está aí, todos têm que viver segundo a vontade do evangelho que eu sigo. E às vezes nem segue assim 100%. Então, a gente deixa bem claro em nosso canal, voltamos a repetir em nossas redes, nós somos contra o aborto. Nós somos contra qualquer tipo de violência contra nossas meninas, nossas mulheres, nossas mães, nossas irmãs, nossas filhas, nossas parentes de todos os tipos e tamanhos e sabores, como diz lá a canção. Mas eu, particularmente, deixo bem claro que também não posso concordar com esse momento, com esse debate, aonde Sóstenes Cavalcante diz que a intenção de votar essa lei é colocar em evidência, isso é muito triste, a posição do presidente Lula, a posição do PT em relação ao pecado, ao crime, que podemos chamar assim, do aborto. O Estado ainda é laico e rezemos para que assim continue, pois o Estado laico ele tem certas situações que somente o Estado laico pode se posicionar. Mas algumas pessoas sempre se colocam na posição de querer que o outro, eu falo outro em todo o sentido, cumpra a lei que ele não consegue cumprir.
Não me cabe julgar as mulheres que vão por esse caminho. Não me cabe condená-las, que no momento de desespero, de dor ou de insegurança, pois nós, homens, muitas vezes somos canalhas, foi por esse caminho. Por isso, essa lei e que eles discutem, e parece que hoje eles querem sempre levar para o debate popular, seja a lei da privatização das praias, e o Lira, particularmente, leva tudo para a mesa, para forçar, para puxar a corda, está esticando a corda. E eu fico muito feliz em ver a posição até mesmo de não aceitarmos esse confronto. E essa semana também teve a reunião lá na Itália, e interessante que quiseram discutir a questão do aborto. A ministra da Itália, ela falou, não, porque o Papa está presente. Eu acho que sim, eles deviam ter debatido, eles podiam ter discutido, eles podiam ter falado, até mesmo para o Papa se manifestar como igreja, mas não quiseram debater. O Papa Francisco, que também na sexta-feira recebeu alguns artistas, inclusive artistas brasileiros, e eu vi críticas, né, porque o Papa ia receber os artistas brasileiros, e aí eu lembro de Jesus falando que é os pecadores que precisam da misericórdia de Deus, é os pecadores, é os doentes que precisam de médico, não os sãos. E durante essa semana todinha, nós meditamos o Sermão da Montanha, e essa meditação do Sermão da Montanha nos ajuda a interpretar, a meditar, a contemplar as nossas práticas de fé. E durante essa semana também nós celebramos Santo Antônio, padroeiro da querida Diocese de Nova Iguaçu, onde alguns amigos me cobraram a presença, eu não fui, por motivos diversos, entre eles que eu estava sem dinheiro, e sem dinheiro a gente não vai para lugar nenhum atualmente no país, nem na festa de Santo Antônio. E também não me senti motivado a estar na festa de Santo Antônio, por motivos particulares. Um dia ainda prometo a vocês aqui que nos seguem na rede social que irei relatar com detalhes, muitos detalhes, algumas coisas que infelizmente por motivos óbvios eu não posso relatar. E aí as pessoas mandaram mensagem, perguntaram, não fui. Primeiro porque não me senti motivado, e muitas das vezes nós não nos sentimos motivados em nossas igrejas. Muitas das vezes as nossas igrejas são espaços de competição, são espaços de padres que buscam o estrelismo, de leigos que acham que sabem mais do que a gente, ou melhor, até sabem mais, mas não sabem acolher, não sabem levar-nos ao encontro do Senhor. Esse é o problema às vezes nosso. Então, durante essa semana teve a festa, não compareci. Também teve o dia dos namorados da namorada, não vou nem comentar, porque é melhor não comentar. Mas o importante, eu volto a dizer, que eu não imponha a minha cultura, a minha fé, a minha doutrina de fé àquelas que são de outro grupo religioso. Mas olhando para a liturgia de hoje, vamos lá, Ezequiel capítulo 17, versículo 22 ao 24, não é isso? É a primeira leitura. O salmo é o Salmo 91, entre parênteses, Salmo 92. A segunda leitura, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 ao 10. E o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 21 ao 34. Primeiro, a gente quando entra nesse domingo de hoje, nós devemos meditar e contemplar. A liturgia desse 11º domingo do tempo comum nos fala de saber entender os sinais de Deus, de compreender que Deus tem seu tempo, Deus tem sua maneira de agir. Talvez nós queiramos as coisas de imediato, e Jesus hoje fala que nós temos que ter paciência, saber esperar o tempo da semente, o tempo da semente. E hoje também Jesus começa a trazer para nós a proposta do reino. Jesus estava lá na Galileia, à margem do lago de Tiberíades, e certamente
a sua posição ali tinha uma visão privilegiada e ele podia usar o recurso do audiovisual para poder assim dar a sua catequese, pois Jesus foi catequista. Ele não foi padre, ele não foi bispo e nem papa. Ele foi catequista. Ele ensinava. E esse escrito, ele entra um pouquinho em comunhão com o escrito da semana do Sermão da Montanha. E as parábolas que ele contava era uma linguagem habitual, era uma linguagem comum. Eu até lembro quando criança, na minha casa não tinha televisão, a minha mãe contava as histórias e nós ficávamos, aquele monte de criança ouvindo. Ficávamos na beira da rua, brincando de ciranda. Jesus, ele tem essa facilidade de ler os fatos e apresentar para a gente. Então, Jesus, ele traz uma linguagem de figura para que o outro possa entender. Se ele estava com pescadores, ele falava de peixe, de rede. Se ele estava com negociantes, ele falava de joia, de dinheiro, de denário. Se ele estava com agricultores, ele falava de semente. E se ele estava à margem de um poço com uma pessoa com sede, ele fala de água. Então, Jesus, ele traz essa linguagem para fazer-nos entender melhor aquilo que é o reino de Deus. Tudo que ele usa é para nos apresentar a proposta amorosa do Pai. E em terceiro lugar, ele usa essa linguagem no sentido de aplicar a melhor pedagogia. E aí eu lembro de Padre Zezinho, que fez, domingo passado, 83 anos, e quando a gente vê os escritos de Padre Zezinho, e ele se identifica como catequista, e ele fala claramente que a ideia é fazer com que as pessoas compreendam o projeto do reino de Deus. Jesus mostra que o reino de Deus, ele está no nosso coração, que ele vai germinando de acordo como nós cuidamos da semente. Ele vai germinando de acordo com a nossa capacidade de compreender o mistério do Deus de amor. Assim, quando ele fala que a árvore cresce, também deve crescer o nosso amor pelo reino de Deus. Jesus compara esse reino de Deus a uma pequena semente, porque nós, às vezes, eu estou lembrando da primeira leitura de sexta-feira, lá em Reis, quando Elias vai ser, o Senhor vai passar, e passa uma tempestade, passa um vento, passa isso, passa aquilo, passa terremoto, e Elias não sabe o que está acontecendo. Jesus é a mesma coisa. Às vezes alguns padres, alguns pastores, alguns bispos, alguns pregadores em nossas comunidades querem fazer, como dizia um certo pastor, quer fazer sapatinho de fogo. E lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 em diante, até o 16, Elias está fugindo e aí Deus aparece numa brisa suave. A liturgia de sexta-feira passada. Às vezes nós queremos um Deus abrasador, um Deus da sarça ardente, um Deus do terremoto, um Deus do trovão, um Deus da tempestade. E Deus fala conosco na simplicidade. Por isso, o evangelho de hoje, Jesus falando da semente, ele falando da forma, ele traz para nós uma simplicidade. Alguns querem que Deus opere grandes milagres. E Jesus, nesse sentido, traz para nós que o pequeno milagre de acordar pela manhã, o pequeno milagre de poder conversar com vocês diariamente, reconhecer Deus não somente nos espetáculos, nos shows, que às vezes alguns pregadores podem estar aqui na internet, ou mesmo nas nossas paróquias, ou na gritaria de alguns cultos, de algumas celebrações
que nós vamos. Semana eu estive na missa de 2 anos da Páscoa do meu irmão padre Matteo Vivalda, meu irmão padre italiano, e a missa foi uma missa bem simples. Nenhum padre estava de casula, nenhum padre estava com a estola à cara, todos com roupa simples, bem a cara do padre Matteo Vivalda. Nesse tempo onde todos querem usar solidel, todos querem usar barrete, todos querem mostrar que tem conhecimento teológico, bíblico. É na simplicidade que Deus nos fala. E Jesus hoje conta 2 parábolas. A primeira parábola, ele fala do grão que germina e cresce por si só. A parábola refere-se à intervenção do agricultor, apenas no ato de semear. Apenas no ato de colocar a semente na terra. A gente, às vezes, coloca uma planta e quer que cresça logo, e fica mexendo, e fica mexendo. Eu lembro quando criança, eu ganhei do meu tio já falecido, o tio Aquiles, ganhei um pé de coco, um coqueiro, e ele me deu com muito carinho, eu era criança, e eu botei o pé de coqueiro num lugar, achei que não estava bom, e coloquei em outro lugar, achei que não estava bom, coloquei em outro lugar, achei que não estava bom, e o pé de coqueiro morreu. E aí, eu voltei no meu tio e falei: tio, eu quero outro coqueiro, que aquele não cresceu, aquele morreu. Ele disse assim: calma aí, você plantou como? Aí eu contei. Ele falou para mim: eu não posso dar mais outro coqueiro para você matar. Nós, às vezes, somos ansiosos em nossas orações, em nossas práticas. Jesus aqui fala para colocar a semente e deixar esperar a colheita. Aqui na primeira parte dessa parábola. São 2 parábolas. Versículo 26 ao 29. Na segunda parábola, Jesus mostra o grão de mostarda. Eu não esqueço nunca a catequese de tio Júlio. Tio Júlio foi meu catequista. Homem com pouco estudo, mas tinha uma sabedoria fenomenal. Tia Erotides, minha catequista, sempre lembro deles aqui em nossas conversas. E tantos outros catequistas em nossas comunidades. Eu sempre falo da minha santa mãe, que criou 10 filhos. E eu não consigo criar nenhum. A gente, quando fala da semente de mostarda, e a gente, quando fala na semente de mostarda, a gente lembra, eu sempre lembro do lugar de mostarda, e nem gosto de mostarda. E lembramos aí da Guerra do Oriente Médio, onde, em nome de uma vingança, agora não é mais represália, é mais vingança, onde Israel bombardeia a Palestina, onde pessoas estão morrendo, e existem pessoas ainda dizendo, porque Israel está na Bíblia, vamos concordar com o assassinato de civis? Por isso eu lembrei do gás de mostarda. E a gente fala da mostarda, é uma planta que cresce. A gente é muito ativista, a gente é muito radical, a gente quer resultado imediato. Quando o reino de Deus, ele começa com gestos modestos. Eu falava na comunidade de Santo Antônio, na capela de Santo Antônio esses dias, eu não fui na festa de Santo Antônio, mas rezei Santo Antônio numa pequena capela, e eu dizia para a comunidade, são as pequenas coisas que às vezes que atrapalham as relações. O que enche um balde é você deixar a torneira pingando. O que faz a planta crescer também é você confiar que ela vai crescendo devagar. Não é a pressa. Talvez nós, quando falamos de pregar a boa nova, quando falamos do reino de Deus, quando falamos de plantar, quando falamos de semear, quando falamos de colher, são coisas que talvez nós aqui na cidade, embora eu more numa cidade semi-rural, não saibamos e não entendamos.
A parábola que Jesus traz para essa comunidade hoje é uma parábola que nos ajuda a pensar quem somos nós nessa nossa caminhada. A esperança que nós devemos plantar, o evangelho que nós devemos anunciar, o reino que Jesus nos trouxe e, sobretudo, como nós levamos esta mensagem. Nós não podemos impor ao outro que tenha o mesmo ponto de vista que nós temos. Um agricultor, aquilo que Paulo Freire nos ensina, os saberes são saberes diferentes. A linguagem são linguagens diferentes. Uma linguagem de um jovem, eu dizia ontem para um primo, uma coisa é você falar no YouTube, outra coisa é você falar no Instagram, outra coisa é falar no Facebook, outra coisa é falar no TikTok. E outra coisa é você falar lá no Kuwait, ou Kite, sei lá, não sei, eu não tenho essa rede. Uma outra coisa é você falar conversando com os outros. Tudo tem formato próprio. Uma coisa é falar com o jovem, outra coisa é falar com o adulto, outra coisa é falar com a criança, outra coisa é falar com o adolescente. E é por isso que o Papa vai se reunir com os comediantes. Uma coisa é falar com comediante, outra coisa é falar com empresário, outra coisa é falar com políticos, outra coisa é falar com professores. E Jesus tinha este método. Nesse país chamado Brasil, onde temos milhões de pessoas desempregadas, inclusive eu sou um deles. Nesse país chamado Brasil, onde pessoas acreditam ainda que uma vacina não salva, onde tem um negacionismo, a parábola de hoje mostra como Jesus vem de encontro para nos explicar aquilo que nós não entendemos, partindo da nossa simplicidade, partindo do ambiente que nós estamos. E eu vou parando por aqui, pedindo a você que nos deixe o seu like, que deixe seu comentário, e se gostou do vídeo, compartilhe. Se não gostou, comente que não gostou. Like ou dislike, o importante é participar. Fiquemos com Deus. Bom dia, feliz domingo. Eu sou Daniel Nonato.